Boa tarde, você está ouvindo o programa Olhar Faceca, estamos no estúdio 1 da Rádio Montanhês. Estamos aqui falando hoje do uso de agrotóxico e a interferência, especialmente num insetinho chamado abelha. Estamos terminamos o bloco falando sobre a qualidade, de 30% no máximo, de 15% a 30% de retorno, mas estávamos conversando aqui no intervalo, dá para chegar lá na minha produção, na minha cultura e amanhã fazer isso? Como eu disse para você ali, infelizmente não, né? Hoje o produtor que quiser entrar numa questão até mesmo no orgânico, uma certificação, pensando em orgânico hoje é a longo prazo. Então, se pensar e falar, vou transformar toda a minha produção orgânica. Então, um trabalho aí a longo prazo aí, de falar em torno de 5 anos. Mas como vi falar preços aí, então é bem viável. Estão vendendo, por exemplo, do exemplo do café, a mais de R$1.000 a saca, né? Sim, então consegue uma precificação muito boa. Sim, sim. Edmar, e como então planejar, além de planejar a produção da cultivar e também planejar a produção, vamos dizer assim, ecologicamente correta? Sim. Como é que vai funcionar a cabeça desse profissional? Você também que está lecionando no curso de agronomia e é coordenador do curso de biologia e ciências biológicas. Olha, o que eu falo para os alunos, independente do curso, na verdade, é a gente começar a ver a nossa formação não como um único tipo de profissão, porque várias vezes a gente tem a formação ligada a uma única atividade, e sendo que um curso de graduação, ele envolve várias áreas de atuação. Então, se eu consigo conciliar a minha área de atuação com a minha preocupação ambiental, isso vai ajudar muito. Então, já é alguma coisa. E se eu consigo ter a minha preocupação ambiental, ótimo. Então, agora eu vou atuar. Se eu estou atuando e eu consigo planejar esses esquemas de levar essa informação ecológica, levar essa preocupação ambiental para a produção, para os produtores aí, obviamente a gente já vai começar a planejar algumas coisas, que seria aí eu buscar alternativas para conseguir produzir sem a necessidade aí de estar agredindo esses grupos de insetos. Então a preocupação seria eu ter esse planejamento prévio. Qual que é o problema? A gente é muito imediatista. A gente quer resultado para amanhã. Sabe? A gente quer resultado para a próxima safra, a gente quer resultado para o próximo evento que a gente está esperando. Então, normalmente, o planejamento não ocorre por isso, porque para eu utilizar um composto alternativo ao que é utilizado normalmente, vai demorar um tempo para minha planta conseguir se aclimatar àquilo, para realmente conseguir produzir melhor. Então, seria mais fácil eu utilizar esse tipo de defensivo e eu já ter a minha produção ali de uma maneira rápida. Então, a gente tem que tentar achar uma maneira de chegar no produtor, de sensibilizar o produtor realmente, de que eu ter esse longo prazo, ele vai ser vantajoso sim. Ele vai ter um peso econômico sim. Uhum. Muito bem. Então, é uma questão de planejamento e articulação também, né, Daniel? Sim. Não dá para ser uma andorinha sozinha no verão, né? Não dá para ser. Não faz verão uma andorinha sozinha. Outra coisa, eu estou falando aqui de benefícios, malefícios, agressivos, não agressivos. Afinal das contas, a culpa é de quem? Tem uma pergunta intrigante ali. A culpa é de quem? Olha, a culpa é do mau uso. Certo, a gente não vai pegar o defensivo e colocar ele como total vilão também. Certo, ele tem a sua utilização, se ele for bem utilizado, ele vai ser benéfico sim para a sua produção. Só que é muito difícil a gente ter esse controle. Isolado, né? Isolar sim. Esse fator. Igual o Daniel disse, se a gente tivesse uma forma de comunicação, de associação entre grupos de produtores e grupos de apicultores, para a gente poder realmente divulgar essa informação, mostrar o que está sendo utilizado e como que todo mundo pode agir em conjunto, a gente poderia utilizar o componente e, mesmo assim, estar preocupado com a questão ambiental. Só que, por exemplo, a gente, obviamente, para comprar o produto, a gente precisa de um técnico responsável para isso, normalmente um agrônomo, certo? Mas existe o comércio ilegal.
Ele está presente, sim. Não é difícil você comprar esses componentes aí fora de uma cooperativa, por exemplo. Você sempre vai encontrar alguém que consiga esses defensivos. Aí você leva isso para sua propriedade, simplesmente faz o uso sem o acompanhamento de um agrônomo ou de um técnico responsável por isso, e aí a população vai tudo caindo. A sua praga é eliminada, mas as populações ao redor vão todas juntas, e aí o problema só aumenta. Saindo um pouquinho da abelha, isso dá implicações nos trabalhadores também, né, Daniel? Sim, com certeza. Eu acho que um trabalho desse nível, está pensando não orgânico, acho que pensar uma conscientização aí de aplicação, até mesmo... De equilíbrio ambiental. De equilíbrio ambiental, sim, vai refletir diretamente na saúde, né? Na saúde de quem está trabalhando ali, que necessita trabalhar nesse meio, né? Como até mesmo quem colhe esse café ou trabalha ali, né? Não falando de café, né? Tem outras culturas, sim, né? A soja, milho, tudo mais. Então, sorgo, tem uma série de... Então, quem está trabalhando ali, então vai ter uma melhora de qualidade, sim. A gente trabalha o meio social. A gente não um trabalho, é um trabalho bem amplo, né? No caso, é um ciclo que tem um retorno muito grande, sim. Complementando o que o Edmar falou ali, a questão dessa recomendação técnica, os problemas que eu tive como experiência recentemente, são agrônomos que, infelizmente, eu acho que, não questionando o agrônomo, que eu conheço vários agrônomos aí, mas o agrônomo hoje, o técnico responsável, ele se tornou vendedor. Eu acho que é muito triste isso, porque acaba que ele não trabalha, igual o Edmar falou, eu tinha que ver a questão do controle biológico e tudo mais. Ele chega na propriedade e vende o produto. Então, quanto mais ele vender, mais ele ganha. E na maioria das vezes são salários baixos, né? Então, você tem uma formação, uma graduação, eu sei como é. E acaba que ele quer só vender. E a maioria desses produtos são liberados pelo Ministério da Agricultura. Infelizmente, eu nem sei como é liberado alguns aí. E acaba que sendo, no receituário, ele acaba receitando alguns produtos para controle. Não sei se pensando só em vendas, mas acaba que o produtor utiliza esse produto, sei lá, se de forma errada, e está tendo esses problemas. Eu acho que, não posso sei se eu estou adiantando a conversa, a questão de um residual que está tendo aí, que eu estou tendo perca, não só eu, a cooperativa Coapsul, não sei se você conhece, a gente perdeu em torno de umas 10 mil colmeias com o químico, a substância fipronil. Fipronil, então, está tendo um problema muito sério aí, e estão utilizando na mistura com glifosato. Então, eles acabam não utilizando a rotação de cultura, que seria o ideal para... Você colhe o milho, você vai plantar a soja. Não sei se a rotação do milho é soja, mas, certo, por exemplo... É só um exemplo. Então, a gente vai... para não ter a rotação de cultura, ou desseca aquele com glifosato e mistura o fipronil, que é o famoso regente, né? Então, esse fipronil é o que está dando nas análises de abelhas mortas. Então, na nossa região, o fipronil está sendo... Eu não sei se está sendo proibido, se já foi. O que está dando mais nas análises de abelhas mortas são esse químico, né? Então, a abelha funciona também como um indicador indireto da, vamos dizer assim, pobreza do solo, porque uma vez que o solo está pobre, eu tenho que colocar mais coisas. A metáfora que nós usamos ali, eu tenho que colocar na boquinha do café, né? Usamos essa metáfora que a cultivar já está acostumado a chegar tudo na boquinha dela. Preciso de nitrogênio, chega. Preciso de potássio, chega. Só que isso tem um custo, né? Sim. E entre estes custos, esses formadores desse custo, a morte do inseto. E, obviamente, o solo vai ficando pobre. Correto? Sim. E tem mais coisas além da abelha e dos outros indivíduos que estão ali. Por exemplo, o fipronil, no caso. A planta não metaboliza ele. A planta não vai simplesmente descartar esse material. Nem mesmo os insetos. Então, o que ela faz? Ela bioacumula. Então, ela não consegue degradar e ela também não descarta. Então, ele fica acumulado em tecido. O que a gente tem, por exemplo? A gente teve uma contaminação muito grande em ovos. Mas de onde que isso veio? A soja, que é utilizada para ração. Então, a gente teve aí contaminação com ovos. Então, eu tenho fipronil presente em ovos. Qual será a ação do fipronil para a gente? E aí? E aí nós estamos falando Ele agora... é neurotóxico, gente. Então, vamos começar a entender pensar, né? a cadeia, sabe? Olha o efeito que eu estou tendo aí. É o efeito cascata de novo, a gente falando dele aí de novo. Olha, eu tenho
um desequilíbrio, talvez regional, mas com uma ação global, vamos dizer assim. Uma consequência. Isso, tem uma consequência gigantesca para isso. Muito bem. Queridos, nós vamos passar aqui para uma outra pergunta. O assunto vai rendendo, claro, e eu estou aprendendo mais uma aula aqui. O que então a gente poderia extrair disso para, numa oportunidade, ou talvez agora, convidar agricultores? Tá bom, eu ouvi isso, entendi, e eu quero saber. Procuro quem, faço o quê, busco informação onde? Como poderíamos orientar os ouvintes nesse questionamento? Eu acredito que uma orientação que eu imagino que seja cabível, né? Eu acho que no caso, por exemplo, se você tem interesse em estar utilizando produtos ou adubos químicos na tua lavoura, no caso eu acho que estou pensando diretamente no produtor, né?